Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje o item a ser estudado é fatalidade. Questão 851. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? Neste caso, em que se torna o livre-arbítrio? Então, resposta. A fatalidade não existe senão pela escolha que fez o espírito em se encarnando de suportar tal ou tal prova. Escolhendo, ele faz uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que se encontra. Falo das provas físicas porque, para o que é a prova moral e tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Um bom espírito, vendo-o fraquejar, pode vir em sua ajuda, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar a sua vontade. Um espírito mau, quer dizer inferior, mostrando-lhe exagerando-lhe um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica menos livre de todos os entraves. Questão 852. Há pessoas que uma fatalidade parece perseguir independentemente de sua maneira de agir. A infelicidade não está no seu destino? Resposta. Pode ser que sejam provas que elas devam suportar e que escolheram, mas ainda uma vez levais à conta do destino o que não é, e mais frequentemente, senão a consequência de vossa própria falta. Nos males que te afligem, esforça-te para que a tua consciência seja pura e serás consolado em parte. E aí o Kardec faz uma reflexão. As ideias justas ou falsas que fizemos das coisas nos fazem vencer ou fracassar segundo nosso caráter e nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino, do que à nossa própria falta. Se a influência dos espíritos contribui para isso algumas vezes, podemos sempre nos subtrair dessa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem, quando elas são más. Vou fazer uma pequena reflexãozinha aqui nessa fala, que a gente costuma realmente, de alguma forma, falar, deu azar, né? Ih, caramba, né? Foi uma fatalidade aquilo que está acontecendo e tal. Mas temos que lembrar, que não existe efeito sem causa. Né? Não dá para se atribuir a causa a um passado em outra encarnação, né? Nem sempre. Mas há coisas que você olha e fala, puxa vida, a pessoa tem que passar por aquilo. Né? Minha mãe falava muito disso, o que tem que passar, a gente passa, né? O que está escrito, a gente vai passar. Bom, o que é esse que está escrito? É o nosso planejamento encarnatório, é o nosso, vamos dizer assim, nosso destino, mas ele não tem que acontecer e você ser apenas um mero coadjuvante. Né? Não, você é o ator principal. Você que pode fazer a cena acontecer de um jeito ou de outro. Né? Então, aquilo que você tem que passar é você que vai decidir. Ó. Não, eu não quero que aconteça assim. Eu quero que aconteça do outro jeito. Né? Então, é onde entra o livre-arbítrio atuando sobre aquilo que supostamente seria a fatalidade. Né?
Então a gente não pode dizer que aí você falha. Aí você falha, você vai falar o quê? Aí você acaba colocando a culpa no destino, no plano espiritual, coloca a culpa em Deus, né? E não assume a sua falta. O que indica que, além de tudo, você continua mergulhado no orgulho, na vaidade, né? Então, tá aí uma lição, né? Seguindo, 853. Certas pessoas não escapam de um perigo mortal senão para caírem num outro, porque elas não poderiam escapar à morte. Não há nisso uma fatalidade? Resposta: não há de fatal, no verdadeiro sentido da palavra, sendo o instante da morte. Então, deixou um perigo e entrou no outro perigo? Ué, né? Era o instante da morte da pessoa. E ele continua: quando esse momento chega, seja por um meio ou por outro, não podeis dele vos livrar. Tá? E o Kardec continua nessa mesma questão. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morremos se a hora não é chegada? Resposta: não. Tu não perecerás, e disso tens milhares de exemplos. Mas, quando é chegada a tua hora de partir, nada pode subtrair-te dela. Deus sabe antecipadamente de qual gênero de morte partirás daqui, e frequentemente teu espírito o sabe também. Por isso lhe é revelado quando faz a escolha de tal ou de tal existência. Você pode mudar o como, né? Mas o porquê não pode. Então você tem que desencarnar naquele momento, naquele instante. Você pode deixar vamos supor, sofrer um acidente para morrer num hospital. Mas chegou a sua hora. Vamos lá, questão 854. Da infalibilidade da hora da morte, segue-se que as precauções que se tomam para evitá-la são inúteis. Aí a resposta: não, porque as preocupações que tomais vos são sugeridas para evitar a morte que vos ameaça. Elas são um dos meios para que a morte não ocorra. Questão 855. Qual o objetivo da providência ao fazer-nos correr perigos que não devem ter consequência? Resposta: quando tua vida é posta em perigo, é uma advertência que tu mesmo desejaste a fim de te desviar do mal e de tornares melhor. Quando escapas desse perigo, ainda sob a influência do perigo que correste, sonhas mais ou menos fortemente, segundo a ação mais ou menos forte dos bons espíritos em te tornares melhor. O mau espírito sobrevindo, digo mal, subentendendo o mal que ainda há nele. Pensas que escaparás igualmente de outros perigos e deixas, de novo, tuas paixões se desencadearem pelos perigos que correis. Deus vos lembra vossas fraquezas e a fragilidade de vossa existência. Se examinarmos a causa e a natureza do perigo, ver-se-á que o mais frequentemente as consequências foram a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus vos adverte assim para recolher-vos em vós mesmo e corrigir-vos. É onde a gente vê aqui, né, uma das interpretações aqui está na vida daquelas pessoas que põem sua vida em risco por algum espírito de aventura que muitas vezes não faz muito sentido, né? A gente vê que pessoa que gosta de saltar de paraquedas, vai saltar de paraquedas, gosta, não faz aquilo por necessidade, faz aquilo porque tem um prazer em fazer aquilo, né? De repente, por uma negligência, ela não tomou os devidos cuidados, e aí, portanto,
teve uma queda fatal. E aí são outros tantos exemplos, né? Paraglides e outros tantos, a Delta e tantas coisas podem estar englobadas, né, nesse tipo de coisa. Inclusive um piloto de Fórmula 1, né? Questão 856. O espírito sabe antecipadamente o gênero de morte pelo qual deve sucumbir? Resposta. Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe a morrer de tal maneira antes que de outra, mas sabe igualmente as lutas que terá de sustentar para o evitar, e que, se Deus lhe permitir, não sucumbirá. 857. Há homens que enfrentam os perigos dos combates com certa persuasão de que sua hora não chegou. Há algum fundamento nessa confiança? Resposta. Muito frequentemente o homem tem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que não morrerá ainda. Esse pressentimento lhe vem dos seus espíritos protetores que querem adverti-lo a estar pronto para partir, ou que levantam sua coragem nos momentos em que ela lhe é mais necessária. Pode-lhe vir ainda a intuição de que tem da existência que escolheu, ou de missão que aceitou e que sabe dever cumprir. Questão 858. Por que aqueles que pressentem a própria morte a temem, geralmente menos que os outros? Resposta. É o homem que teme a morte, não o espírito. Aquele que a pressente passa mais como espírito que como homem. Compreende sua libertação e a espera. Nessa resposta aqui, eu quero já fazer um comentário antes que eu esqueça, né? Desculpa. O homem que vive mais em espírito do que como homem, né? O que ele está dizendo aqui? Então veja que as pessoas que se entregam à espiritualidade, que praticam a espiritualidade, que estudam a espiritualidade, que entendem a espiritualidade e que se prontificam ao trabalho cristão de verdade, né? Ou seja, ajudar o próximo, são frequentemente trabalhadas durante seu período de sono. Então, durante o período de sono, o corpo está dormindo, porque o corpo precisa se refazer, se reestruturar, mas o espírito está livre. E aí pode estar praticando algum ato caridoso junto com a egrégora de espíritos que o acompanham. Se ele é um bom espírito, se é uma boa pessoa, um espírito de moral, de dedicação, então ele vai ser solicitado sim pelos demais. Já falamos isso em outros momentos, porque embora ele seja um espírito como todos os outros, ele está na condição de encarnado. Então ele tem a matéria-prima necessária, que é a sua energia vital. Então essa matéria pode estar ajudando nos trabalhos espiritualistas, né, realizados por entidades que já não têm mais corpo, né, já desencarnaram, mas que estão aí na prática do bem. Então precisam de energia magnética, energia do corpo, né? E aí, portanto, esse espírito pode, porque ele está ligado ao seu corpo pelo cordão de prata, estar participando dessas atividades. Então, não é que ele vai ficar mais tempo como espírito do que como homem, não, mas ele vai ficar uma grande parte como espírito e, portanto, entender o lado de lá. Então, se ele entende o lado de lá, não lhe faltará entendimento no seu momento de partida, né? E aí, portanto, a pessoa vai ter condição, né, de partir sem problemas, né? Passar a transitar para outra vida sem problemas.
Questão 859. Se a morte não pode ser evitada quando chegou a sua hora, ocorre o mesmo em todos os acidentes que nos atingem no curso de nossa vida? Resposta: frequentemente, essas são as coisas muito pequenas, das quais podemos nos prevenir e algumas vezes evitá-las, dirigindo o vosso pensamento, porque não amamos o sofrimento material. Mas isso é pouco importante para a vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente não consiste senão na hora em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Ou seja, né, nasceu tem que morrer, né? A única coisa que se sabe da vida de uma pessoa que nasce é porque que ela vai morrer, né? Então, ou seja, são esses dois pontos que são fatais, né? Começo e fim. O meio é que a gente não sabe, né? Ainda na mesma questão, Kardec pergunta: há fatos que forçosamente devem acontecer e que a vontade dos espíritos não possa evitar? Resposta: sim, mas tu, quando no estado de espírito, viste e pressentiste ao fazer a tua escolha. Entretanto, não creias que tudo o que ocorre esteja escrito, como se diz. Um acontecimento é frequentemente a consequência de uma coisa que fizeste por um ato de tua livre vontade, de tal sorte que, se não tivesses feito essa coisa, o acontecimento não ocorreria. Se queimas o dedo, isso não é nada. É o resultado da tua imprudência e a consequência da matéria. Não há senão as grandes dores, os acontecimentos importantes que podem influir sobre o moral, que são previstos por Deus, porque são úteis à tua depuração, à tua instrução. Pergunta 8. Então, né, mais uma vez aqui interrompendo a leitura. Então, o que está escrito, né? O que está escrito é que você vai passar por X, Y, Z, que você escolheu passar, situações tais, que poderão te levar a uma evolução espiritual. Tá. Aí, durante a passagem dessas provações, você pode não conseguir vencê-las, ou vencê-las sem se convencer de tê-las vencido, ou sucumbir, né? Sucumbir a elas. Bom, então, aí você vai ou prolongar, né, por mais algumas encarnações, tais melhoras, né? Ou se você as venceu, suportou todas as tentações, seja por teu livre-arbítrio ou pela ajuda, né, espiritual, você superou essas provas, e isso poderá ou não ainda ter modificado o teu espírito. Se ela modificou para bem, então houve o ganho moral. Havendo o ganho moral, então o espírito subiu alguns degraus. Quando você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria, sei, 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 magoado.